Boa noite, amada igreja, que Deus abençoe sua vida, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você hoje e sempre. É com grande alegria que estamos iniciando este culto coletivo, culto de oração e estudo bíblico. Que bom que você está aqui conosco. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço. E vamos iniciar este culto louvando a Deus com o hino de número 366 do cantor cristão, Firmeza. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar. Vamos colocar diante de Deus a nossa súplica, os nossos agradecimentos, os nossos sonhos, a nossa causa, a nossa família. Esse é o nosso momento de derramarmos os nossos corações aos pés de Jesus. Convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse momento. Grandioso Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, ó Deus, e reconhecemos o Teu amor e infinita bondade para com cada um de nós. Os dias são maus e os riscos de vida nos espreitam por todos os lados. Lidamos com temores por dentro, lutas por fora, mas acima de tudo isso, temos contado com a Sua soberana orientação e cuidado. Andamos nesse mundo sustentados por Teu braço onipotente, pois acima de qualquer recurso humano, a nossa esperança está em Ti, ó Deus. O nosso socorro vem de Ti. As nossas vidas estão depositadas em Tuas mãos e sabemos que nada nos acontece sem a Sua permissão. Sabemos que, embora a nossa caminhada às vezes esteja difícil, nossa história já foi escrita por Ti do começo ao fim e nada foge ao Teu controle. E por isso conseguimos descansar em Ti, ó Deus. Ó Pai, pedimos perdão a Ti pelos nossos pecados, pelos nossos erros e tropeços. Reconhecemos nossas limitações e fraquezas e Te suplicamos que o Senhor nos ajude a progredir em santidade, a crescer espiritualmente, a crescer em amor, em unidade, maturidade, conhecimento bíblico, a crescer em nosso relacionamento com o Senhor. Fortalece a Tua igreja, ó Deus, a começar em nós, nos edifica, nos enche do Seu Santo Espírito, para que o nosso testemunho, a nossa fé, o nosso discernimento sobre a vida, a nossa renúncia de tudo aquilo que não Te agrada, o nosso temor e retidão, a nossa submissão à Tua palavra, venham glorificar o Teu nome e testificar o Teu poder transformador em nós. Ó Pai, também Te rogamos pelos enfermos.
Vivemos um tempo na história em que muita gente necessita do teu socorro. Deus, tem misericórdia. Olha, ó Deus, para os leitos de hospitais, onde há pessoas esquecidas pelo sistema de saúde, pessoas sem recursos, sem condições financeiras para buscar melhores formas de tratamento, que ficam à revelia da indiferença do Estado e estão vivendo o maior drama de suas vidas, implorando por socorro sem serem ouvidas. Tem compaixão, Senhor, e concede o teu socorro. Estende a sua mão e entra com a sua providência, Pai. Nós suplicamos isso ao Senhor. Nós recorremos ao teu poder, à tua misericórdia, mas rogamos o teu milagre, Deus. Ainda há aqueles que não estão internados porque nem leito conseguiram. Outros sofrem, sentem dores que nem compreendem, não têm um diagnóstico preciso ou inicial de sua enfermidade. Estão há tempo procurando ajuda, gastando o tempo e o dinheiro que não têm em um monte de exames e consultas que não mostram o problema e não resolvem nada. Irmãos, amigos, muita gente sofrendo com isso. Nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o socorro que tem faltado da saúde pública venha por determinação do Senhor. Abre portas de tratamento eficazes, ó Pai. Concede a solução do problema, libera a cura, opera um milagre, estende a mão. Nós te suplicamos, ó Deus, a tua igreja reunida aqui nesta noite te suplica. Rogamos também pelos enlutados. Quantas famílias feridas, ó Deus, com o coração apertado, a alma ferida, por despedidas recentes de entes queridos, pessoas amadas, amigos próximos, que talvez esperavam ter ao seu lado por muito tempo, e estão humanamente arrasados com isso, precisando de uma consolação que só o Senhor tem para conceder. Só o Senhor pode fortalecê-los e colocá-los de pé neste baque tão profundo que receberam da vida, e nós te suplicamos esta consolação, ó Deus. Rogamos a Ti também pelas famílias. Fortalece as famílias, ó Deus. Enche cada lar da Tua graça, coloca a Tua palavra no coração de cada pessoa, nos ensina a ganhar os nossos com o exemplo, com o testemunho, com o Teu poder em nossas vidas. Mostra o valor dos Teus caminhos através de nós, ó Deus. Mostra a necessidade e a urgência que o Senhor representa para cada um de nós em dias tão difíceis, onde o amor tem se esfriado. A começar pelas famílias cristãs. Ensina, ó Deus, a não apenas admirarmos a Bíblia, mas a nos submetermos a ela, pois não basta ter a Bíblia ao nosso alcance, é preciso tê-la guardada em nossos corações. Ó Pai, por fim, rogamos a Ti por todos aqueles que estão investidos de autoridade para exercer funções e tomarem decisões cruciais que afetam toda a sociedade para o bem ou para o mal. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor dê discernimento, sensibilidade e consciência aos políticos para que tomem decisões que reflitam o melhor para a população. Que o Senhor multiplique a força, a perícia e a diligência dos profissionais da saúde nas prestações de socorro tão requisitadas em nossos dias. Que o Senhor conceda proteção, sustente e conduza os militares em suas diversas atuações. Reafirmamos a nossa esperança, ó Deus, no Senhor. O nosso socorro está em Ti. Sem Ti nada podemos fazer. Tu és o nosso recurso, a nossa sustentação. Por isso a Ti apresentamos a nossa oração e súplica com ações de graça. E, ó Pai, nessa certeza, nessa convicção que temos como igreja, nós oramos a Ti em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E, queridos, nós vamos agora seguir lendo a palavra de Deus. Um texto rico, direto, necessário em nosso tempo, que se encontra lá em João 14, versículos de 1 a 6, e também em Hebreus 11, 6, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E, queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, entoando agora o hino de número 160 do cantor cristão, A Fé Contemplada. Louvemos ao Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Nós vamos agora orar mais uma vez, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo que o Senhor nos ilumine no estudo da sua palavra que teremos a seguir. Convido você a fechar os seus olhos, a orar comigo. Grandioso Deus, amado Pai, muito obrigado a Deus por tudo aquilo que o Senhor já usou no decorrer deste culto para falar aos nossos corações, para tocar, ó Deus, em nossa realidade e nos conduzir segundo a tua santa direção. E, ó Pai, nesse momento em que nós estaremos lendo mais uma vez a Tua Palavra para refletir no recado que o Senhor tem para nossas vidas, a partir do estudo que teremos a seguir, nós te suplicamos que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para ouvir, compreender, acatar e colocar em prática a vontade soberana do Senhor para nossas vidas. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós seguimos hoje a nossa série de estudo na segunda carta de Pedro. Hoje nós estamos chegando no capítulo 2 e nós estaremos lendo no capítulo 2 os versículos de 1 a 3 e refletindo nesse texto a partir do tema Os Falsos Mestres e Suas Ameaças. Epístola de Pedro, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2,
versículos de 1 a 3, vai nos dizer assim a palavra de Deus: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também os movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Os falsos mestres e suas ameaças. Meus irmãos, o capítulo 2 da segunda carta de Pedro é todo dedicado a alertar a igreja sobre os lobos vestidos de ovelha, infiltrados em seu meio, ocupando posto de liderança, dissimulando e semeando a destruição da igreja de dentro para fora. Jesus, no sermão profético, já havia alertado o surgimento desses falsos mestres, dizendo lá em Mateus 24, versículos 4 e 5, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O apóstolo Paulo faz um apelo à igreja de Éfeso para buscarem conhecer a verdade bíblica acerca de Jesus e ter como alvo o ser igual a ele, a fim de evitar que a mentira dos falsos mestres os desviassem do caminho. Por isso Paulo diz lá em Efésios 4, versículos 13 e 14, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Hoje se ouve com muita frequência no meio evangélico que doutrina não é importante, que o cristianismo é relacionamento e não um credo ou religião. Querem nos afastar da verdade, para isso deturpam a verdade. Hoje há uma gritante indiferença em relação à sã doutrina, uma grande desvalorização tanto do termo como da essência, para não dizer hostilidade. Isso é extremamente perigoso e lamentável. A maior ameaça ao povo de Deus no Antigo Testamento não foram os exércitos filisteus, assírios ou amalequitas, mas os falsos profetas dentro de seus portões. Assim como no Antigo Testamento há falsos profetas, no Novo Testamento há falsos mestres. O diabo sempre cria uma simulação do verdadeiro. O diabo cria falsos mestres, falsos crentes, falso evangelho, falsa justiça, e um dia apresentará ao mundo um falso Cristo. Nesse texto veremos o que a Bíblia nos fala sobre os falsos mestres para nos alertar a respeito desse assunto tão importante. Em primeiro lugar, irmãos, falsos mestres são promotores de falsas doutrinas, de heresias. Assim como no meio do povo, diz o primeiro versículo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Os falsos mestres, eles surgem no meio do povo de Deus. Eles pousam como ministros do Evangelho. Não vêm alardeando que são promotores de mentiras destruidoras. Vêm com aparência de piedade e toda a simpatia possível. É por isso que são tão perigosos. Querem plateia, querem reconhecimento, querem lucro, querem impor o falso e são especialistas nisso. São eloquentes, são simpáticos, são especialistas em fazer manobras político-eclesiásticas para obterem seus espaços no meio e à frente da igreja. São especialistas no apelo emocional e psicológico para sensibilizar o público a acatar e amar o falso como verdadeiro, o profano como santo. Aqueles que conhecem pouco a Bíblia, a geração que contenta-se com o básico ou até menos do que isso, os seguem apaixonadas cegamente. Tanto os falsos mestres como seus seguidores são a grande vergonha do Evangelho. Foram no tempo de Pedro e são ainda hoje. O outro Evangelho alertado em Gálatas 1 se resume exatamente nisso.
falsos mestres e seus seguidores dissimulando a igreja de Cristo. Nada envergonha mais o evangelho, o nome de Deus, do que isso. Pedro denuncia tanto a falsa doutrina quanto o método enganador. Pedro chama as falsas doutrinas pregadas pelos falsos mestres de heresias destruidoras, heresias que causam grandes desastres. Essas heresias ou falsas doutrinas não eram pregadas de forma escancarada, mas dissimuladamente, como diz o texto, ou seja, com sutileza. O ensino dos falsos profetas era recheado de bajulação, suas ambições eram financeiras, suas práticas eram vergonhosas, sua consciência era amortecida, seu alvo era o engano, suas motivações eram e ainda hoje seguem sendo pessoais, políticas e ideológicas, e a igreja tem que estar alerta a isso. As heresias dos falsos mestres desembocavam numa negação categórica do próprio Senhor Jesus, pois a falsa doutrina é a negação da verdade. E quem nega a verdade nega Jesus, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Senhor Jesus disse lá em João 7, versículos 16 e 17, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Por isso, esses falsos mestres não escapariam da destruição e a igreja tem o dever de conhecer a verdade que está em suas mãos, para não virar ferramenta de oposição à verdade e de vergonha a Deus, seguindo esses ensinos heréticos. Os falsos mestres são mais conhecidos por aquilo que negam do que por aquilo que afirmam. Negam a inspiração da Bíblia, o caráter pecaminoso do ser humano, a necessidade de uma vida santa, sem qualquer condescendência com o pecado. Negam a morte vicária de Jesus Cristo na cruz, a salvação somente pela fé e até mesmo a realidade do julgamento eterno. Uma questão importante que é levantada nesse texto. Uma pessoa redimida por Cristo pode desviar-se e perder sua salvação nesse quesito? Um falso mestre foi salvo em algum momento? E a nossa resposta é que o fato de alguém confessar verbalmente o nome de Cristo não garante que esteja salvo, não demonstra a sinceridade do seu coração nem a autenticidade da sua conversão. O parâmetro da Bíblia é claro, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Preste bem atenção nisso. A Bíblia diz frutos, não obras. Não a posição, o status, o tamanho da igreja, a quantidade de projetos que ela desenvolve. A questão é caráter, qualidade, virtude, fidelidade à Bíblia. Isso está claro nas palavras de Jesus em Mateus 7, dos versículos 20 ao 23, onde Jesus diz, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos professam o nome de Cristo apenas de lábios. Por outro lado, as Escrituras são categóricas em nos ensinar que aqueles que foram verdadeiramente redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo jamais perecerão. A obra de Cristo foi suficiente para a redenção de toda a humanidade, mas é suficiente somente para aqueles que se arrependem, creem e aceitam a Jesus como Senhor. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos ensina que os falsos mestres são promotores do liberalismo. O versículo 2 diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O caminho da verdade. Meus irmãos, a teologia, a sã doutrina, é a mãe da ética. Aquilo em que uma pessoa crê determina o que ela faz. Porque os falsos mestres pregavam uma falsa doutrina, também viviam uma falsa vida. Essas práticas libertinas eram ensinadas e seguidas por eles mesmos. E por causa do seu falso discipulado, o evangelho era maculado e o caminho da verdade, como diz o nosso texto,
estava sendo e ainda hoje está sendo infamado. Existe uma expressão: o diabo nunca é tão satânico como quando carrega uma Bíblia. A expressão práticas libertinas em nosso texto refere-se à imoralidade sem pudor. Aplica-se a alguém que já perdeu completamente a compostura e nem sequer tenta esconder suas práticas libertinas ou manter as aparências. Pelo contrário, o discurso rebuscado, eloquente e emocionalmente apelativo é para que a igreja se sensibilize em aprovar e aceitar em seu meio aquilo que a Bíblia diz que é abominação aos olhos de Deus. Práticas libertinas descreve a atitude da pessoa que perdeu a vergonha, não dá mais importância alguma à sua própria reputação, não se preocupa com o juízo de Deus nem com o juízo dos homens. Enquanto houver lucro e adeptos de suas ideias, os falsos mestres olham apenas para o seu próprio umbigo. Sobre esses mesmos falsos mestres, Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 18 e 19, de uma forma muito forte. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Queridos, libertinagem e liberdade são coisas muito diferentes. Liberdade é o que Cristo nos concede num compromisso de fé sincero com Ele e numa submissão autêntica à sua palavra. É uma liberdade pura e santa que deixou para trás as amarras do pecado. Suas propostas sedutoras, enganosas e consequente destruição. Como disse Jesus lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já a libertinagem é um engano de Satanás que simula a liberdade, mas na verdade continua sendo prisão, pois não abandona o pecado. Antes o relativiza, suaviza a sua aparência, o enfeita com os falsos pretextos de bondade, igualdade, amor, alegria, o torna interessante, divertido e necessário, e com seus apelos à natureza humana, o inimigo coloca a libertinagem no coração do ser humano e usa falsos mestres para infiltrar essa mesma libertinagem no meio da igreja. Mas a verdade é que nós, pessoalmente, em nosso relacionamento com Deus, nós precisamos escolher entre a liberdade oferecida em Cristo, em seu evangelho verdadeiro, ou essa libertinagem oferecida pelos falsos mestres, infiltrados em muitas igrejas. A verdadeira doutrina deve resultar numa vida de retidão, temor, santidade, ou seja, no abandono do pecado. Assim como nos diz lá em Gálatas 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Em terceiro lugar, irmãos, os falsos mestres, conforme nós vemos nesse texto, eles são movidos pelo amor ao dinheiro. A primeira parte do versículo 3 diz, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Tanto a falsa teologia quanto a falsa moralidade dos falsos mestres enganosos são acompanhados pela avareza. A palavra avareza significa o desejo de possuir mais, não importa por quais meios. Os falsos mestres estavam interessados nos bens das pessoas e não na salvação delas. E ainda hoje é assim. São exploradores e não pastores de ovelhas. Agem como mercenários e não como obreiros fiéis. O amor ao dinheiro é o fim que motiva esses obreiros da iniquidade. Usam o ministério para fazer dinheiro e não para fazer a obra de Deus. Nós precisamos estar atentos a esse sinal. Jesus já havia alertado em Mateus 7, versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Essa mesma realidade é vista ainda hoje. Há muitos pregadores inescrupulosos e fraudulentos pregando falsas doutrinas com fins gananciosos. Homens cheios de cobiça
que distorcem a verdade apenas para enganar as pessoas e arrancar delas benefícios financeiros. Os falsos mestres usavam palavras fictícias, como nós vemos em nosso texto. Satanás e seus ministros, irmãos, usam a Bíblia não para esclarecer, mas para enganar. Temos visto florescer no Brasil e no mundo muitas igrejas que são verdadeiras franquias, que são usadas para as pessoas simplesmente para ganhar dinheiro, cujo propósito final não é a proclamação do Evangelho, mas a arrecadação. Essas igrejas precisam dar lucros ou então suas portas são fechadas. Torcem a palavra sem nenhum pudor para oferir lucros cada vez maiores. Transformam o púlpito no balcão, o templo num covil de roubadores, os fiéis num bando de explorados. Mas em quarto lugar, irmãos, como nós vemos, aqui também é nosso texto, esses falsos mestres colherão os frutos amargos de sua semeadura insensata. A parte B do versículo 3 diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e sua destruição não dorme. Os falsos mestres podem até prosperar por algum tempo, mas não por todo o tempo. Podem enganar a muitos por um longo tempo, mas o juízo um dia os alcançará. Sua destruição já está determinada pelo próprio Deus, e esse dia em breve chegará. A sentença foi pronunciada contra os falsos profetas faz muito tempo. Deus tem zelo por sua palavra e por seu povo. Aqueles que se lançam na maldita obra de torcer a verdade e usam a mentira para viver uma vida desregrada e ao mesmo tempo exploram os fiéis, esses não ficarão impunes. Um falso mestre é alguém do calão mais baixo, vil e desprezível que existe. Alguém que se infiltra numa igreja para propagar mentiras, explorar a fé dos fiéis e tirar lucro do temor e devoção a Deus que brota de corações entregues ao Redentor. Não tem nenhum temor ou respeito por si mesmo, pelo seu semelhante ou por Deus. Assim como Jesus desceu o chicote sobre os cambistas na entrada do templo, demonstrando a sua justa ira sobre aqueles que mercadejam a fé alheia, o nosso texto base também promete o juízo de Deus sobre os falsos mestres, independente da geração que eles estejam corrompendo. No mais, cabe à igreja conhecer a Bíblia para não cair nas armadilhas e mentiras desses falsos mestres que usaram no tempo de Pedro e usam ainda hoje. Igreja bonita não é aquela que está bombando, transbordando de gente ou vivendo em festa. Igreja bonita aos olhos de Deus é aquela que tem compromisso com a verdade, que vive em santidade, que promove o Evangelho de forma pura e verdadeira, que conhece a Bíblia. Pois aquele que conhece a Bíblia não é qualquer um dizendo qualquer coisa que vai desviar da verdade. Meus irmãos, que Deus nos abençoe para que sejamos sempre uma igreja alerta, santa, bonita por dentro e por fora, e que o nome de Jesus seja sempre honrado por nossas vidas. Amém. Em Jesus